Comerciantes e moradores de vários bairros de Ribeirão reclamam dos constantes furtos de fios de cobre. Ocorrências que impactam a mobilidade, fornecimento de água e a iluminação. Os comerciantes da Avenida Caramuru, na zona oeste de Ribeirão Preto, já não aguentam mais acumular prejuízos com os furtos frequentes da fiação elétrica. A loja dessa mulher, que prefere não ter a identidade revelada, já foi invadida 2 vezes. Os ladrões agiram da mesma forma, danificaram a caixa de energia e levaram os cabos instalados. Nenhum criminoso foi identificado. O salão é locado e o proprietário ele não nos ajuda, né? Então tem que sair do nosso bolso. Então a gente usa concertinas, câmeras, né? A gente faz o que pode, né? Para proteger. Mas mesmo assim eles são bem assim, são atrevidos, né? Essa seria a palavra. Numa outra ação, os bandidos levaram os cabos de cobre dos postes da rua. Um quarteirão inteiro ficou no escuro. Apagão que prejudicou as vendas da loja Agropet do Leandro e causou até a morte de peixes. Como nós trabalhamos com peixes ornamentais, há necessidade da energia, porque as bombas, né, que oxigenam a água é através da energia. E com isso ficou tudo parado e teve mortalidade desses bichinhos também. O problema é ainda mais grave na Avenida Jerônimo Gonçalves. Dono de um hotel na região da Baixada, Augusto vê a escalada do crime diariamente. Antes o problema era um problema de furto de fios, era um problema de furto de lâmpadas nas praças e hoje nós estamos evoluindo, para o furto de postes inteiros, né? Então, infelizmente, nós estamos com esse problema, bueiros também, tampas de bueiros, e nós temos uma segurança pública ainda aquém do que nós precisamos. A prática criminosa tem prejudicado os serviços essenciais, como o sistema de abastecimento de água e até as atividades de escolas. Uma creche na Vila Elisa, zona norte da cidade, chegou a ficar 1 semana sem aula. O furto desse material também causa sérios danos à mobilidade urbana do município. Segundo os dados da Transerp, de janeiro a julho desse ano, criminosos levaram cerca de 3 quilômetros de cabos semafóricos. O último sinal prejudicado foi aqui nos Campos Elíseos, no cruzamento das ruas Marquês de Pombal e Pernambuco, no último dia 18. O equipamento ficou desligado durante mais de 6 horas até a manutenção. A maioria dos crimes é praticado por usuários de drogas, que vendem os cabos em ferros velhos para obter dinheiro e assim manter o vício. É um problema de saúde pública também, né? É um problema que os nossos governantes têm que ter um olhar para com esse pessoal, sabe? Essas pessoas estão aí e a gente passa por eles e às vezes não vê. A gente tem que tirá-los dali. Nós não conseguimos, mas talvez seja uma vontade política nesse sentido, entendeu? Gente, eles têm problemas de saúde, tá? Por quê? Porque eles roubam por conta de drogas, né? A droga não é porque eles querem, eles têm aquela necessidade. O que a gente pode fazer com isso? Internação, fazer um tipo de tratamento, a gente tem que começar alguma coisa. Há soluções para reduzir isso, com certeza. A primeira passa por um policiamento reforçado, principalmente pelas câmeras, porque não é possível colocar um policial em cada esquina, mas é possível colocar uma câmera em cada esquina. E não só na região central, nós não podemos esquecer também que o Campos Elíseos, a Avenida Saudade, a Avenida do Café, a Avenida Dom Pedro não tem sistema de câmeras. Isso é uma reivindicação antiga também dos comerciantes de lá. E a outra questão é o combate à impunidade. Infelizmente, como nós não temos uma estrutura de investigação na cidade adequada, caso a Polícia Militar não consiga fazer a prisão em flagrante, a Polícia Civil está sem estrutura hoje para fazer a investigação de todos os crimes que acontecem na cidade. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria de Segurança Pública disse que as polícias civil e militar realizam operações constantes em ferros velhos para combater os roubos, furtos e receptação de fios. E que esses crimes tiveram redução no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período de 2019, anterior, portanto, à pandemia. Já a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que dispõe de rede completa de atendimento à população em situação de rua. O atendimento pode ser solicitado através do telefone 161. O atendimento não é coercitivo, ou seja, a adesão tem que ser voluntária.
Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de receber aqui no nosso canal digital o advogado Dr. Daniel Pacheco. Doutor, Ribeirão Preto e diversas cidades então da macro-região têm sofrido com esse problema que é crônico. A curto prazo, como resolver essa questão então desses furtos à fiação? Uma ótima tarde ao senhor. Muito boa tarde. Olha, a solução mais fácil sempre, né, a gente pensar em formas de melhorar a fiscalização, né? Então, esse melhorar a fiscalização passa aí por algumas ações que foram citadas aqui na reportagem, né? Então, desde melhorar o policiamento, colocar câmeras, mas lembrar que só isso também não resolve, né? Porque é claro que a cidade é grande e a polícia não tem efetivo para ficar fiscalizando todos os postes, né, de fios que tem pela cidade. Então, o que eu vejo como uma iniciativa importante também aqui, né? A gente estimular a própria população a fazer essa fiscalização, né? Porque muitas vezes a gente tem esse furto aqui de fios em lugares que são movimentados, né? Como lá na Baixada, então mesmo de madrugada são lugares que ainda tem muita gente passando. Então é importante que a própria população cuide da coisa pública, né? Cuide dos bens públicos. Então, tinha que verificar alguma irregularidade, avisar a polícia, né? Tentar registrar de alguma forma, né? E também a gente tentar sempre esse controle feito pela polícia, que também funciona muito bem. Professor, importantíssimo também reforçar os investimentos por parte do governo nas forças policiais para tentar ao menos combater esses crimes. Ah, sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque é claro que, por mais que a nossa polícia se esforce, né? E muitas vezes ela se esforça bastante, faltam recursos, né? Então nem sempre existe o número de homens necessário, nem sempre existe o número de viaturas necessário, né? Então é muito importante que seja feito sempre esse investimento em segurança pública, porque não tem como a gente controlar o crime, né, sem o apoio da polícia. Isso é fundamental em qualquer lugar do mundo. Em Ribeirão Preto não é diferente, evidentemente. Agora, importantíssimo também, doutor, é levar a fundo as investigações e tentar descobrir o receptador. A gente sabe que às vezes o criminoso, aquele que furtou, ele é detido pela polícia, mas precisa investigar quem está comprando esse material também. Exatamente, você tocou aqui num ponto que é fundamental. E o crime de receptação, curiosamente, é um crime que muitas vezes é um pouco esquecido. Então a gente acha que receptação é um crime que não é tão grave assim, que não é tão importante, mas na realidade é um crime importantíssimo. Porque vamos pensar exatamente nesse caso, né? Furto de carros. Dificilmente a pessoa que furta o carro, ela quer ficar com o carro para ela. Ela vai querer transformar aquilo em dinheiro de alguma forma. Como bem disse a reportagem, eventualmente para comprar droga, né? O sujeito pode querer usar aquilo para comprar droga, comprar crack, alguma coisa assim. Então, ele precisa do receptador. Ele precisa de alguém que compre aquela mercadoria furtada para transformar em dinheiro. Então, se a gente acaba com o receptador, a gente acaba também com o furto, porque ele não vai ter o que fazer com aquela coisa furtada. É claro que acabar com o receptador é tão impossível quanto acabar com o furto. Mas é fundamental que a gente combata esse crime, né? É muito importante que sejam feitas investigações aprofundadas nisso também, né? Não basta apenas fiscalizar, né, o furto em si, mas também a receptação. Lembrando que a pena para a receptação, prevista aqui pelo Código Penal, é a mesma para o furto, né? Então, a pessoa que comete crime de receptação pode pegar uma pena de até 4 anos, que é exatamente a mesma do furto. É um crime tão grave quanto por essa razão, que só existe o furto porque existe a receptação. Doutor, o senhor falou aí, importantíssimo esse ponto, que é a participação da população em denunciar os crimes. Agora, importante também que a vítima que teve a fiação furtada, por exemplo, na sua casa, no seu comércio, denuncie isso, registre o boletim de ocorrência para entrar nas estatísticas da polícia. Rapidamente, por gentileza. Sim, com certeza. Esse é outro problema que nós temos, né? Que muitas vezes a pessoa é vítima de um crime, qualquer crime, não necessariamente esse, e acaba não indo à polícia, achando que não vai adiantar, que a polícia não vai fazer nada. Só que isso é muito ruim e prejudica as investigações e prejudica também até mesmo a alocação dos recursos, né? Então, onde que a polícia vai alocar mais viaturas, vai fiscalizar mais? Se você não sabe exatamente onde está acontecendo o problema, a polícia vai estar prejudicada nesse trabalho. É fundamental sempre fazer a comunicação, que muitas vezes pode ser feita até pela internet, é coisa simples. Doutor Daniel Pacheco, advogado, também professor, muitíssimo obrigado, professor, pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço. Eu agradeço, sempre um prazer estar com vocês.